Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou Bia Aguilar, analista de investimentos, e hoje eu quero trazer para vocês os principais impactos que essa alta nos juros, que a gente teve agora que nós estamos a 6,25% ao ano, pode acabar afetando então em alguns setores da nossa bolsa de valores, mas ao mesmo tempo eu quero trazer para vocês um comparativo entre algumas empresas de um setor em específico que eu acho que tem algumas coisas que estão sim relativamente descontadas, apresentando uma margem, de segurança relativamente interessante. Então me acompanhe até o final do vídeo, já se inscreva aqui no canal do Trademap, deixem um like de vocês pra gente entender que esse conteúdo tá sendo relevante para vocês, e agora sim, vamos todo mundo junto até o final do vídeo. Bom, pessoal, com a alta dos juros que nós vimos desde os 2% até os 6,25%, que é o que a gente tem nesse atual momento, nós vimos então que algumas empresas podem acabar sendo favorecidas e outras nem tanto no meio desse caminho. Quando a gente fala das empresas que talvez podem ser prejudicadas de certa maneira, nós podemos falar, por exemplo, as empresas do setor imobiliário, de construção civil. E por que isso, gente? Primeiro, porque essas empresas, como elas trabalham muito com o financiamento habitacional, quando nós temos essa alta na taxa de juros, consequentemente esse crédito fica mais caro. E aí, no fim das contas, em segundo lugar, as pessoas elas podem acabar se privando então de fazer essas aquisições justamente por conta de um crédito muito caro e porque muitas vezes a compra de um imóvel pode não estar cabendo no bolso nesse momento, principalmente considerando que nós temos uma inflação relativamente alta que acaba diminuindo então o poder de compra das pessoas, porque tudo ficou muito caro, que aí sim acaba resultando nessa inflação de 2 dígitos que nós vimos para esse último mês. Então esses são alguns pontos de atenção para o setor de construção civil, mas eu acho que um outro setor que vale a gente falar, e na verdade não é nem tanto um setor, são aquelas empresas que elas demandam de muito capital, demandam de muitos recursos, de financiamentos ou que estão alavancadas e que, consequentemente, se elas precisarem angariar recursos nesse momento, essa dívida vai sair um pouquinho mais cara por conta dessa alta de juros, e algumas dívidas, alguns empréstimos que são indexados à taxa de juros também podem acabar encarecendo a dívida dessa empresa. Então essas empresas que demandam de capital massivo, muitas vezes empresas de tecnologia mesmo, elas podem acabar sendo prejudicadas com essa alta dos juros. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, com as empresas lá nos Estados Unidos. Isso porque lá nós não tivemos sequer ainda um aumento na taxa de juros. Porém, as empresas, elas foram já amassadas, vamos dizer assim, na Bolsa de Valores, justamente por essa preocupação dos norte-americanos, porque eles sabem que em algum momento, se eles não conseguirem, estabilizar essa questão da inflação, que lá também está alta, pode ser então que o Banco Central tenha que fazer um aumento na taxa de juros também, beleza? Vamos falar então das empresas que podem acabar se beneficiando com essa alta nos juros, e aí depois a gente vai para nossa comparação. Eu acho que a gente pode falar primeiramente então das seguradoras. Como as seguradoras, como BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro, enfim, todas essas seguradoras que nós temos na Bolsa de Valores, elas precisam operar com uma reserva, com aquela grana para conseguir, equilibrar a questão dos sinistros e dos prêmios captados e também dos prêmios pagos no fim das contas. Então elas precisam ter essa reserva. Essa reserva geralmente ela costuma ficar aí investida boa parte, em títulos que estão atrelados à Selic, ao CDI, à nossa taxa de juros. Então, consequentemente, se nós temos uma alta nessa taxa, eles conseguem, essas seguradoras, elas conseguem rentabilizar melhor essa reserva. Isso também pode acabar resultando, em um valor positivo lá na frente, pode ter até uma distribuição maior quando a gente fala, de resultados. Então, no fim das contas, as seguradoras conseguem se beneficiar desse movimento da alta de juros. E outro que também a gente tem que falar, e aí sim eu quero entrar nessa comparação, porque eu acho que tem algumas coisas que estão sim relativamente descontadas na nossa Bolsa de Valores, é justamente o setor financeiro, mas em específico os bancos em si. O banco ele consegue ganhar, óbvio, dinheiro tanto com uma taxa de juros um pouquinho mais baixinha, como também mais alta. Só que quando nós temos uma taxa de juros mais alta, eles também conseguem rentabilizar melhor as reservas deles, mas também conseguem ter um spread melhor entre a taxa que eles pagam e a taxa, no fim das contas, que eles acabam emprestando para os seus clientes. Então eles conseguem trabalhar aí com margens maiores, com um spread maior e fazer mais dinheiro ainda quando nós temos então uma taxa de juros muito mais alta. É claro que durante a pandemia os bancos como um todo sofreram por conta das restrições de distribuição dos dividendos, que não poderia ser mais do que o estatuto social, também todo o risco, por conta do PDD, de talvez uma crise econômica que poderia impactar diretamente na inadimplência
inadimplência do banco. Então, existem aí muitos poréns quando a gente fala do setor que não estão necessariamente resolvidos, porque nós ainda estamos tentando se recuperar do tombo que a gente levou em 2020, mas ainda assim, eu acho que os bancos, assim que nós caminharmos aí para uma normalização, que eu acho que está cada vez mais próximo, os dividendos eles devem voltar a ficar gordos, os bancos eles também representam uma parte que eu gosto muito da carteira, que trazem um pouquinho mais de segurança, porque estão em um setor perene, só que ainda assim, cabe a gente ressaltar, né, eu acho que com a concorrência dos bancos digitais, é natural que talvez a gente veja, né, os retornos do banco diminuírem um pouco, as margens também podem ficar um pouquinho mais espremidas para eles continuarem competitivos, mas ainda assim, eu não acredito no fim dos bancões. Entendido isso, agora eu acho que cabe a gente ir para a tela do Trademap para a gente fazer um comparativo de alguns indicadores que eu considero importantes para os bancos, para a gente entender aí o que está apresentando uma boa margem de segurança. Vamos lá? Bom, aqui eu tô na lâmina do Banco do Brasil, gente, mas eu simplesmente entrei nele porque o que eu quero mesmo é aqui embaixo, onde a gente consegue ver a comparação. E aí, independente do banco que eu entrar, eu consigo selecionar os outros bancos para poder fazer esse nosso estudo, né? Então aqui vocês podem ver que eu tenho Banco do Brasil, Bradesco, eu tenho Itaú, Itaúsa e Banco Inter. O que eu vou fazer aqui, tá, gente? Eu vou comparar bancos que são similares, né? Que não são bancos digitais, porque aí nós teremos sim indicadores diferentes, porque eles operam de maneira diferente. Eu primeiro vou tirar Itaúsa, porque ela acaba sendo uma holding, né? Não tem somente Itaú, apesar de ser a maior parte da carteira, e vou incluir então o Santander nessa nossa brincadeira aqui e vou tirar também o Banco Inter, tá? Vou colocar aqui SAMB11, que é a ação mais líquida do Santander. Consequentemente, aqui eu tenho os 4 principais bancos que nós temos no país, que são esses bancos que atendem, né, boa parte da população e são os mais conhecidos também na nossa bolsa de valores, e aí agora a gente consegue fazer então esse comparativo. Bom, eu acho que é importante a gente entender como é que estão os retornos desses bancos, né? É claro que durante a pandemia eles vieram um pouquinho mais baixinhos, justamente por conta dos resultados, né, que eles deram uma bela de uma enxugada, ficaram muito mais tímidos, porém o que a gente vê para o segundo trimestre, né, de 2021 é que esses retornos eles voltaram a crescer, voltaram a ficar aí acima de 15% ou muito próximo disso, né, acima de 10%, que também é um valor que a gente gostaria de ver. Quando a gente fala no acumulado dos últimos 12 meses, boa parte dos bancos já estão acima dos 15%, acima dos 20% também, o que é muito interessante, é o que a gente costuma ver para o setor, mas como eu falei para vocês, inclusive, né, o ROI dos bancos ele pode e ele até tende a diminuir pensando aí num longo prazo, porque eventualmente as margens também vão ter que dar uma enxugada e isso pode acabar afetando um pouquinho o resultado deles justamente pela concorrência, mas não quero dizer que eles vão deixar de ser bons investimentos ou até mesmo boas empresas, tá? Vamos dar uma olhadinha na questão de preço, porque era basicamente sobre isso que eu falei no início do vídeo, né? Quais talvez seriam os bancos que estão mais descontados. Claro que cabe a gente olhar a própria questão do dividend yield para a gente entender quem está conseguindo fazer uma distribuição maior. É claro que entendendo que nós saímos de um ano muito difícil e também com algumas restrições nessas distribuições, mas o que nós temos aqui é que Banco do Brasil ele já voltou mais ou menos à normalidade, distribuir mais de 6%, nós temos Santander, Itaú e Bradesco ainda com um pouquinho menos de 5%, mas acredito que com uma normalização então dessa questão da economia, com a recuperação também, esses valores eles devem voltar a subir. Bancos historicamente eles têm então essa fama de pagar bons dividendos, geralmente eles pagam aí acima de 5, 6% e eu acho que a gente deve ver isso em breve. Agora falando da questão de preço-lucro, é aqui que a gente começa a fazer uma comparação de preço mesmo, tá? Quando a gente fala dos bancos, dos 4 principais bancos, eles estão com uma média de preço-lucro de 9 vezes. E o que a gente tem aqui é que o Banco do Brasil, ele acaba sendo ainda o banco mais barato, negocia abaixo da média de preço-lucro dos 4 principais bancos, mas o que nós vemos também, e aí eu quero subir um pouquinho aqui, é justamente o histórico de preço-lucro do próprio Banco do Brasil. Como vocês podem ver nessa tela aqui, ele está negociando aproximadamente 5 vezes e a média de preço-lucro dos últimos 3 anos do banco é de aproximadamente 12 vezes. Então ele também está negociando
abaixo do seu preço-lucro. Voltando aqui para o comparativo, um outro indicador que a gente poderia olhar, mas que vai continuar basicamente dando o mesmo resultado, ainda mostrando que Banco do Brasil pode acabar sendo um dos bancos mais descontados que nós ainda temos, é justamente o preço pelo valor patrimonial. Hoje o Banco do Brasil ele negocia abaixo do seu valor patrimonial. Os outros negociam ainda assim um pouco acima, porém eu acho que os bancos no geral, eles não estão tão caros como a gente viu, por exemplo, em 2018, em 2019. Considerando o tipo de empresa que traz um pouquinho mais de estabilidade, vamos dizer assim, para nossa carteira, porque eu acho que é válido a gente ter alguns ativos com um pouco mais de risco e outros nem tanto, eu gosto muito dessa ideia de ter alguns bancos na carteira. Se fizermos uma comparação apenas de preço, o Banco do Brasil acaba sendo o banco mais barato, mas é claro que existe toda a questão do risco, porque nós temos o dedo do governo aí na questão do Banco do Brasil, que pode sim fazer algumas interferências e talvez até por conta disso ele acabou sofrendo mais do que os outros, né? Principalmente quando a gente fala na questão da cotação em si. Ele foi muito mais amassado na Bolsa de Valores. Mas ainda assim, é um banco que eu gosto, eu acho que ele tem um pequeno diferencial dos demais bancos, né? Claro que um pode complementar o outro, nada impede de você ter Banco do Brasil e um Itaú, ou de você ter um Bradesco e um Santander juntos na mesma carteira. Mas eu acho que o Banco do Brasil, ele tem sim aquele pezinho no agronegócio, na questão das previdências, que ele tem um market share muito grande, ele consegue operar muito bem tudo isso, e aí ele acaba se diferenciando um pouco dos outros. Então, não quero dizer que avaliando todos esses múltiplos, mesmo a gente encontrando um que esteja mais barato, que esteja distribuindo mais dividendos e tudo mais, não quero dizer que eu preciso escolher apenas ele. Você pode complementar entendendo que alguns bancos eles vão operar melhor em algumas linhas, seja no crédito, no financiamento habitacional, seja na parte do agro. Mas basicamente são esses os dados que a gente consegue observar quando nós fazemos essas comparações. E com essa alta de juros, né, que eu falei logo no início do vídeo, acredito que esses resultados e que os bancos consigam melhorar cada vez mais. Eram todas essas informações que eu queria trazer no vídeo de hoje. Agora eu quero saber de vocês. Tem algum banco que vocês investem? Falando de Banco do Brasil, que foi o que apresentou os maiores dividendos e também o menor preço, você encararia ele mesmo sabendo que tem o dedo do governo? Escreva aqui nos comentários que a gente quer saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.